Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Sexta-feira, né? Mas hoje em dia as sextas-feiras são diferentes, né? Infelizmente. Hoje em dia aquele termo sextou perdeu todo sentido, né? Como eu disse, infelizmente. Mas, como compromisso firmado, estamos aqui, né? Em mais uma live para falarmos de pais, de filhos. E assim, já adiantando, viu, para vocês, que esse final de semana a gente vai ter duas lives assim, massa, com, com um pessoal que a gente vai convidar, que a gente vai homenagear as mães, enfim, vários pais a gente vai ter final de semana aqui convidado. Uma média de 10 pais por live, né, entre sábado e domingo. Então vai ser bem bacana, viu? Vai ser bem bacana mesmo. Tudo isso para homenagear essas guerreiras que são grandes exemplos pra gente de criação dos filhos, que são as mães. E o primeiro, né, o primeiro passo dessa homenagem é hoje, quando eu convidei, né, desafiei minha mãe a participar de uma live aqui comigo e ela topou. Então vai ser massa. Então a primeira homenagem de desse final de semana das mães vai ser convidar minha mãe para participar da live comigo aqui agora, tá certo? Essa vai ser a minha primeira homenagem para as mães. E como eu disse, amanhã a gente vai ter live com vários pais homenageando as mães. E no domingo também outros vários pais homenageando as mães também. Tá certo? Então, oi Ana, tudo bem? Então vamos convidar aqui, né? Eita. Olá, boa noite. Ô, boa noite, dona Sinísia. Rapaz, É, aí sim, viu? Agora eu botei fé. Aí, topou. me fazendo E assim, surpresa, né? já era uma surpresa. Essa é a Hum, primeira live de homenagem às mães do final de semana, né? Das mães. minha Então eu não podia internet não deixar está de muito boa. trazer aqui. Calma, Hein? calma. Oi, Saulo, boa noite. Ih, tá O que, ouvindo? Ícaro? Tá ouvindo? Não, estou dizendo, minha internet aqui está muito intermitente, viu? Se por acaso congelar alguma coisa Ó, assim, é porque está intermitente, viu? calma. Bote o 3G e bote os dados, o Wi-Fi também, todo ligado aí. Bote aí que vai dar tudo certo. Bote os dois ligados aí, Não, tá bom? deixa aqui, tá. Pronto. Se travar um pouquinho, não tem problema nenhum. A gente vai tocando assim, então dá assim mesmo. Viu? Tá dando um Tá, friozinho assim na barriga? sua imagem está congelando de vez em quando, viu? Pronto, é isso aí, normal. Vamos tocando. Vamos lá. Que essa, eu tava dizendo, mãe, que essa é a primeira live de homenagem às mães, do final de semana das mães. E aí eu te fiz uma surpresa Oi. hoje, te convidando aqui para ficar comigo. Tá cortando sua fala cortou, eu não ouvi não. Tá, então vou repetir. Eu tava dizendo que essa live é a primeira live de homenagem para o final de semana das lives do Dia das Mães. Ouviu agora? Sim, tá. Pronto. Que Então você já me pegou de surpresa, era uma né? pegadinha para a senhora, tá bom? A companheira aí de todas as lives aí dessa maratona que faltam duas, né, para completar depois de hoje as Seu som 30 não tá da bom. série. Meu pai. Ou o Seu som pessoal que não tá tá aí. legal não. Tô ouvindo tudo Ah, não. peraí. O pessoal que tá aí, tá chegando meu som bacana aí? Se puder dizer aí. Ou é só minha mãe lá que não tá ouvindo? É, parece que melhorou. Pronto, Pronto. pronto. Ó, Então gente, é assim, minha ó, primeira live, viu? Não gosto muito de fazer live, é minha primeira live, então saio, tá certo? Quem sabe de repente eu não tomo gosto e não começo a fazer outras, né? Vamos lá.
Valeu, Shirlane, tá ouvindo, né? Então, bacana. Então, assim, mãe, a gente conversou antes um pouquinho, né? E a temática seria a senhora me perguntando alguma coisa sobre ser pai e tal. E a senhora, a gente tentou, né, ensaiar alguma coisa. Aí eu falei, não, na hora a senhora pergunta e tá tudo certo. Tá. Então, deixa eu lhe perguntar, Aí, ó, deixa eu te falar uma coisa né? antes. Deixa eu te falar uma coisa antes. Olhe pra mim. Olhe pra mim. Você tá com o braço aonde e as mãos? Tá segurando o celular, é? Oi, cara, o seu som tá tão ruim, mas deixa eu ver se eu entendi. Você quer que eu te faça umas perguntas? Seu som tá ruim. Tá, beleza. Deixa eu te falar. Você tá segurando o celular na mão? Hein? Você tá segurando o celular na mão, é? No celular, o que que tem? Agora eu que não tô te ouvindo. A senhora tapou aí o seu microfone. Você tá me ouvindo? Isso. A senhora tá segurando. Tô, mãe. A senhora tá segurando o celular na mão? Sim ou não? Ela não tá me ouvindo, não. A conexão Tá não tá todo boa, mundo. não, mas deixa lá. O pe- Eu vou te pe- perguntar. Você me falou que era para te fazer umas perguntas, né? Isso, Então vamos eu vou lá. Vamos nessa. começar. Certo. Para você, o que é ser pai hoje? Começa logo O profundo que é assim, ser é? pai? O que é ser pai? Sim, Rapaz, já chegou apertando. Ó, ser pai. Ser pai para mim assim, se transformou a maior missão que eu tenho hoje é ser pai, né? Depois que eu entendi e compreendi a grandeza dessa responsabilidade. E por conta disso, né? Por conta de ter entendido essa missão, como eu gosto de chamar, de ser pai, eu tive a oportunidade de crescer como pessoa, de correr certo. atrás de ser melhor quanto homem, né? Para resolver tudo aquilo que eu tenho e tal, e virar ser pai. Então, ser pai para mim hoje é a maior responsabilidade que eu tenho, assim, a maior missão que eu tenho na vida é ser pai. Tá. Então, de uma certa forma, Hum. ser pai te melhorou como pessoa. É isso? Rapaz, Te melhorou como foi o, gente? foi o que me melhorou, né? Porque assim, eu Sim. conto essa história de que lá atrás, quando eu conversava com Chuma tentava me convencer a ser pai, eu não era pai ainda, e ele falava das vantagens de ser pai, de quanto bacana era ser pai e tal, e eu não queria ser pai, né? Eu não entendia que eu não queria ser pai por conta do egoísmo que eu sentia. Eu não queria abrir mão da vida que eu tinha, né? De viajar, de trabalhar em qualquer lugar, de viver em qualquer canto, de subir e descer. E aí, quando isso ficou claro para mim, porque até então não estava claro, né? Eu não sabia que era isso, eu arrumava desculpas positivas, né? Para Sua fala está saindo cortada. Eu acho que o pessoal também não está entendendo direito, não. Vocês estão tá. ouvindo ele direito ou é só eu, gente? Shirlane já disse que minha voz está saindo bacana, mãe. Sim. Mãe, encoste o celular em algum lugar porque você está com ele na sua mão, aí ele está tremendo. Tem um sonzinho aí, cara, tocando? Quando você Não, fala, aparece um sonzinho. não, mãe. Não. Aí, ó, Saulo disse que tá me ouvindo Ouvindo tranquilo, bem, tá tudo né, Saulo? certo, é a Então tá senhora bom. mesmo. Então deixa eu te Deixa eu te... perguntar. Hum. Ó, agora a gente não, agora eu não ouvi nada que a senhora falou. Agora ficou mudo. A senhora não apertou nada aí, não? Não, não, tá mudo, tá mudo. Mãe, tá mudo.
tá saindo o áudio dela. Vou escrever para ela isso aqui. De quem? O meu ou dele? Agora ficou bom. A senhora estava muda, mãe. A senhora apertou alguma coisa aí. Deixa eu te falar, mãe. A senhora está com o celular encostado em algum lugar? Não. Mãe, Eu tô então te vendo encoste o bem, agora não tô celular. lhe ouvindo. Deixa eu te falar. Encoste o celular em algum lugar e tire da sua mão o celular. O que, Ícaro? O celular que a senhora está na mão, encoste ele na mesa, encoste ele em algum lugar para a senhora ficar mais à vontade. Você ouviu minha pergunta? Não, mãe, estava mudo. A senhora não está me ouvindo, não? Tô te ouvindo, não. Você não quer Tá, ó, sair, vou fazer o seguinte, não está rolando. quer sair e Não voltar, está não? Para rolando. ver se melhora? É, vou tirar a senhora e trazer de novo. Ó, deixa eu te falar uma coisa, fique calma. Que aí traz essa energia do nervosismo. Fique calma, calma. Vai dar tudo certo. Calma. Beleza? Calma. Relaxe. Espera aí, vou tirar a senhora e trazer de volta. Rapaz, ela tá nervosona, eu conheço minha mãe. Cara, tá, o celular não fala, aí fica mudo, e ela não bota o celular em cima de nada. Que figura. Mas espera aí que a gente vai. Hoje não vou desistir, não. Segura aí, viu, galera? Vamos nessa. Ah, antes de botar ela aqui. Mãe, antes, eu sei que a senhora tá me assistindo aí. Coloque o celular em pé, encostado em algum lugar. Tire da sua mão. Viu? Tire o celular da sua mão. Vamos vencer esse desafio junto aí. Tá certo? Tá bom? Bote o celular aí primeiro. Ó, eu só vou trazer a senhora de volta quando a senhora achar um lugar para colocar o celular em cima e livrar suas mãos. Tá certo? Aí a senhora me diz que tá ok. Aí eu vou e chamo a senhora de volta. Coloque aí. Tá bom? Que aí fica tremendo e tal. Desafio, né? Tá vendo? Às vezes a gente já faz determinada coisa. E isso é importante, né? Dizer. Porque quando a gente já está acostumado a fazer algo, a gente acredita e as pessoas também vão ter a mesma facilidade que a gente. E ontem eu estava conversando com o Ícaro, né, com o meu filho, e estava dizendo a ele que o quanto é importante respeitar o tempo do outro, né? Cada um tem seu tempo, cada um tem seu jeito. Agora, mais importante também é a gente romper essas barreiras que nos impedem de fazer aquilo que a gente está afim de fazer também. Né? A gente não pode frear por conta das dificuldades, digamos assim, né? Mas, de certa forma, respeitar o nosso tempo. Ela disse que tá ok aqui, vou chamar ela. E vamos nessa. Mexe, é isso mesmo. Amanhã, seu marido, eu enquadrei. Amanhã tem uma galera aqui, seu marido tá no meio. É. Amanhã, amanhã eu fiz o bichinho, vou fazer o bichinho falar um pouquinho aqui amanhã, viu? Assim, esse brincadeira deve estar aí do lado, né? Mãe, é só aceitar agora. Já te convidei aí. Ela não tá conseguindo aceitar. Não foi? É só aceitar aí, viu, mãe? É. Eu fui lá, Shirley, e enquadrei o rapaz. Falei, ó, meu amiguinho, amanhã, viu? Tá uma live junto. Aí falei aquela, ó, não vai falar muito não e tal. Aí vai dar frio na barriga, vai não sei o quê. Mas é bacana você ver como as coisas são. Só porque o meio é diferente, o cara é acostumado a dar aula há tantos anos. Mas só porque é pra uma câmera, o cara já, né, fica todo. É uma onda, é massa. Ela não tá conseguindo ver, não. Eu já convidei já. É só aceitar. Então, assim, ó, clique aí e mande o convite pra mim.
Esses dois bonequinhos aí, clica aí nos dois bonequinhos. Isso, pronto. Aí eu aceito aqui. Aí agora é só esperar vir, viu? Aí, vai rolar, vai rolar. Vai dar certo. Tá calma que vai. Apoiou o celular agora aí? Tá apoiado, tá aqui. Pronto, agora vai dar Olha. certo. Pronto, aí a Hum. senhora estava dizendo que. Não, eu estava ali perguntando como foi para Hum, você hum. saber da notícia da paternidade, já que você sempre teve uma vida muito livre, muito solta, sempre viajou, sempre saiu, né? Sempre fez o que quis. E a gente sabe que a paternidade, né, dá umas paradinhas na vida social, principalmente, né? Então, como foi para você isso tudo? Na verdade, foi como eu estava dizendo assim, mãe. É, como eu escolhi ser pai, foi um maravilhoso quando eu fiquei sabendo. Eu fiquei maluco, comemorei muito. Mas por quê? Porque eu escolhi ser pai. Então, quando a gente, né, tava já no processo de ter o filho, a gente já tinha escolhido ser pai e mãe. Então, quando a gente recebeu a notícia, foi maravilhoso, sabe? Pra gente foi massa. Mas eu não concluí a historinha lá atrás, mas foi massa porque a gente já tinha escolhido ser pai, eu já tinha decidido ser pai. E eu digo muito isso aqui, né, mãe? O quão importante é você tomar consciência daquilo que você quer. Então, primeiro eu quero, beleza, eu quero ser pai. Mas o que é ser Sim. pai, né? Então, assim, eu quis ser pai e tomei consciência do que era ser pai. E aí, quando a notícia da paternidade e maternidade, né, veio, como a pergunta é para mim, eu tô falando do pai, né? Mas foi pai e mãe ao mesmo tempo. Sim. Foi tudo maravilhoso, porque eu já tinha escolhido, né? Já tinha entendido o que era ser pai e já tinha tomado consciência do que é ser pai também. Então foi top demais, assim, foi maravilhoso. Em nenhum momento, assim, você ficou com receio das obrigações que você ia ter, né? Porque aumenta a obrigação, né? Em nenhum momento você ficou com receio disso, não? Porque Assim, criar um filho, a gente sabe que não é, eu, quer dizer, eu sei que não é fácil, né? sim. Então, deve dar um frio na barriga, né? Não, dá sim, né? Tudo que é desconhecido, principalmente você cuidar de outro ser humano, é uma coisa que dá sim frio na barriga, né? A gente fica inseguro de certa forma, porque insegurança faz parte do que é novo. Então, como a gente não sabe como é, dá sim. Mas assim, mas aí é perfil, né, de cada um. E eu, né, a senhora sabe, eu sou um cara que gosta de desafios, digamos assim. E o novo nunca me assustou muito. Então eu sentia tudo isso. E o que é que eu entendo quando eu sinto um frio na barriga para fazer algo novo? E com a paternidade Hum, isso foi muito maior. Eu me preparo mais, entende? sim. Então, ó, vai pintar uma coisa nova aí. Opa, agora eu vou ser pai. Mas para ser pai, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso ter? O que é que vai. Aí eu comecei a me debruçar, comecei a estudar, comecei a ler, comecei a entender o que era todo esse universo. Como eu falei, eu comecei a tomar consciência muito antes de Ícaro nascer. Então, quando o Ícaro Hum, nasceu, eu, de certa forma, já estava muito mais preparado. E essa preparação fez com que esse frio na barriga que a senhora perguntou fosse menor porque eu me sim. preparei mais para os momentos. E eu fiz isso, mãe, com cada etapa de Ícaro. Aí ele nasceu, então agora eu tô olhando agora, mas já tô meio que analisando quando ele tiver 1 ano. Entendeu? Então eu fui me antecipando. Porque eu trabalho meio assim. Deu frio na barriga, aí eu chamo a responsabilidade para mim. O que é que eu posso fazer para diminuir esse frio na barriga? Ah, eu posso me preparar mais. Eu posso tentar entender, eu posso conversar com outras pessoas para saber como é que pode ser. Então foi sempre esse processo e continua sendo, né? Até agora e tal. Então, se eu pudesse dar um conselho para quem quer ser pai, né? Depois de tomar consciência do que é ser pai, é meio que se antecipar as coisas, é tentar entender o que vai acontecer, porque isso deixa a gente mais seguro para as etapas que vão vir e tal. É claro que sempre tem novidade, sempre vai aparecer um desafio novo que você não contava, faz parte do jogo, né, de criar filhos. A gente vai aprendendo com o tempo.
Mas é meio isso, assim, é tentar se antecipar um pouco e se preparar para as próximas etapas, assim, do que os filhos vão trazer. Isso me ajudou muito e me ajuda até hoje. Eu me lembro quando o Neilton foi parir, né? E você disse que ia assistir o parto, né? E foi um momento, ali foi um momento que eu acho que para você foi um momento grandioso, muito grandioso ali, né? Quando você viu aquele ser pequenininho ali enrolado naquele pano lá do hospital, é que se dá conta realmente, né? Ó, nasceu, né? É meu, eu vou ter que tomar conta, eu vou ter que dar conta, né? Então, precisa É aquela... realmente ter muito preparo para isso, né? E assim, viu? E com tudo isso que eu falei, com todo esse preparo, às vezes também, mãe, é importante, sabe o quê? Para fazer com que a gente tome a atitude que tem que tomar, é jogar o chapéu do outro lado do muro. E o que é jogar o chapéu Como do outro lado do assim? muro? É às vezes você se comprometer com algo sem estar completamente preparado. É tipo assim, como é que eu vou fazer agora para pegar esse chapéu? Agora você já se Como você fez comprometeu. comigo agora, né? É, entendeu? É, né? A senhora já se comprometeu, agora já foi. Entende? E aí eu É, posso brincar com isso e dizer, Shirlane está com a gente aqui, é fazer mais ou menos como o Marley. Ele já se comprometeu, eu botei já um card com a foto dele. Ele já jogou o chapéu do outro lado do muro. Agora ele vai ter que vencer esse lance da câmera para poder falar. Então isso é bacana também, né? Dizer que tem um preparo, que é legal, mas também tem esse lance de jogar o chapéu do outro lado do muro. E agora você dizer para você mesmo, e agora como é que eu vou fazer? Claro que isso de maneira, como é que eu vou dizer assim, organizada, né? Não é jogar o chapéu no muro desesperado e agora o que é que eu. Não. Tudo aquilo que a gente consegue fazer. Né? Mas de certa forma tá meio que empurrando com a barriga, e por que isso? Vai arrumando, como eu disse no início, justificativas positivas para não fazer aquilo que vai te potencializar algo maior para você e tal. E tem um pouco disso também, sabe? Vai e é. quero. Agora eu vou para cima. Já joguei o chapéu do lado do muro, agora só me resta pegar. E de que forma, Ícaro, a chegada de Ícaro Filho, né? De que forma ela mudou, né, a sua vida? Em todas as formas. Em todas as formas. Na verdade, eu vou te dizer a que mais me surpreendeu foi eu aprender muito mais com meu filho do que eu imaginava. As crianças têm um poder da novidade tão grande. E assim, e cada etapa, mãe, que eu ia aprendendo com ele, mais eu ficava atento do que ele podia me ensinar. E eu lembro uma vez que eu fiz essa pergunta para a Suelen, foi até um vídeo de chamada que eu estava chamando para uma live e tal, quando eu fazia as lives com a Aristela. E eu lembro que ela falou assim, era do que a gente tinha que ensinar para os nossos filhos. Ela falou, mas quem ensina são eles. Então, o que mais me surpreendeu com o Ícaro foi o potencial que as crianças têm. E se a gente tiver aberto, o quanto a gente aprende com as crianças. Rapaz, é gigantesco. Ele me traz cada novidade, cada verdade, cada coisa linda que o dia a dia que a gente deixa meio que matar, sabe? A gente vai passando despercebido pelas coisas e tal. E as crianças trazem na leveza dela uma força. E aí, né, parece contraditório, mas né, não, é naquele jeitinho de criança, uma coisa tão profunda, uma fala que parece ser simples, mas que vai tão direto naquilo, com tanta verdade. Então, isso me ensinou muito, assim. Isso fez eu crescer demais. Que, na verdade, eu estava deixando de perceber coisas simples, mas que são gigantescas, sabe? Por exemplo, o tempo, a importância que as crianças dão ao tempo. Elas vieram programadas para aproveitar todo o tempo. Não tem amanhã, não tem procrastinar, não tem depois eu faço. É tudo hoje, é tudo agora. Toda E é por criança isso tem que a às vezes não quer percepção. nem dormir, né? Então, a criança tem essa percepção do agora. Então, uma coisa, outra coisa, é assim, ele é agora, a vida
é hoje, é agora, não é amanhã, não é? Adulto tem isso, né? A gente tem esse negócio, não, amanhã eu faço, não sei o quê. Então, eu entendi, né? Uma das maiores lições é que as crianças me ensinam muito, né? E por conta de estar aprendendo com eles, eu fui abrindo meus olhos que aquilo que eu enxergava, por já estar engessado de certa forma, né, com a vida, eu fui quebrando esse engessado e me dando a oportunidade de me conhecer mais a cada dia e nesse processo de melhorar como um todo, né? É porque, na verdade, Ícaro, todo mundo tem uma criança dentro da gente, né? Sim, sim, E com o passar do tempo, com a convivência, né? Com a maturidade, digamos assim, essa criança ela vai ficando adormecida, ela vai morrendo dentro da gente, né? Então, é por isso que é bom, de vez em quando, a gente acordar, né? Essa criança interior que a gente tem. Não é que todo mundo tem, sim. né? É, Chilane, Então, isso mesmo. Dormir é perder tempo. É exatamente essa frase aí. é, Boa noite. Aqui teve alguém que entrou aqui. Deus Tu, que é meu amigo, de lá de Ah, trás, da boa noite. Milênio. Aprender Boa diariamente com noite. os filhos, é isso mesmo, Saulinho. Aprender diariamente o tempo todo. Eles nos ensinam o tempo todo. É, e outra coisa, Ícaro, que assim que eu acho meio, quer dizer, é meio difícil, né? Hum. É o tempo que você passa fora de casa trabalhando, né? Você passa muito tempo fora trabalhando. E Ícaro, o filho já está com 8 anos, né? E aí, como lidar com ele, com essa falta, né, desses dias quando você está fora? Como é que fica para você otimizar esse tempo? Na verdade, foi um grande ensinamento, né? Assim, de forma prática, né? Eu tento me manter presente. Hoje a tecnologia nos ajuda por conta disso. Então, de forma prática, eu faço videochamada todo dia quando eu estou viajando. Eu ligo. Quando tem uma necessidade extra, Neildes me liga. A gente toma as ações que precisa tomar. Então, de forma prática, eu me faço presente, mesmo estando longe. Essa é uma parte assim, importantíssima. Assim. Ele não percebe que, cadê meu pai? Não. O pai dele está aparecendo para ele todo dia. Então, de forma prática, é mais ou menos isso. Mas isso também, viajar muito, me ensinou uma coisa muito grande, mãe. Que é assim, ó, o grande barato da relação com os nossos filhos não está na quantidade do tempo que a gente fica com ele, e sim na qualidade desse tempo. O E tempo, aí, Saulinho que está aqui, ele é prova viva disso, né? Que a gente conversando no banco lá, o pai dele viajou a vida inteira e ele guarda assim com um brilho nos olhos quando ele fala do pai dele. Mas o pai dele ficava dias, pouquinhos ali no mês e era viajando. Mas esse momento que o pai dele ficava com ele, com eles, era intenso. Então, o que é que eu aprendi com essas viagens foi que assim, não é a quantidade de tempo. Porque tem mães e tem pais que passam a vida do lado dos seus filhos e nunca deu um abraço, de, sei lá, nunca, né? Nunca se permitiu uma intimidade. sim. Então eu aprendi com as viagens é que o tempo tem que ser muito bem aproveitado. Você tem que contar com seu filho, esteja com seu filho, né? É a qualidade, né? Abandone tudo e fique com ele, né? Dê o tempo de protagonismo dele. Naquela hora ali você tá para servir a ele, para ser o cara que vai ajudar, quer o quê? Fazer isso, tô colado, fazer aquilo, tô colado. Então, as viagens, a maior lição que eu aprendi foi que o tempo para os nossos filhos precisa ser vivido intensamente, é tempo de qualidade, como bem disse a senhora. Não é a quantidade do tempo, é a qualidade desse tempo. E aí, quando eu tenho esse tempo, eu aproveito da melhor forma possível. E aí, pegando um gancho, agora a gente está aqui, né? Agora o que, como eu disse a senhora na estante, tempo não é mais desculpa para nada, que agora o que todo mundo mais tem é tempo. A nossa relação, por conta desse tempo agora que a gente está junto, rapaz, mas cresceu tanto a nossa relação agora, que a gente tem tempo, e que eu, né, dentro das minhas obrigações aqui diárias, eu separo sempre um tempo pra gente, com qualidade, pra gente brincar, pra gente ouvir música. Aí ele me mostra uma música dele, eu me mostro uma música minha, do meu tempo, e a gente faz essa troca e brinca um pouquinho e tal. E aí eu tive mais uma vez a prova, mãe,
de o quanto você aproveitar com qualidade o tempo com seu filho aproxima você. Ele já está fazendo movimentos que não fazia, por exemplo. Ele já sai de manhã, ele nunca fez isso. Ele já sai de manhã, Neilde sai de manhã e ele fica para dormir comigo. Coisas que ele nunca tinha feito antes, sabe? Então, esse tempo que agora eu tenho, eu continuo aproveitando com qualidade com ele, e isso só está me provando que é isso, o caminho é esse mesmo. É aproveitar o tempo de qualidade com o filho, só faz essa relação ficar mais forte. E outra coisa, né? São Oi, esses dona momentos. Ingrid. Ingrid, boa noite. Tudo bom? Seja bem-vinda. E outra coisa aí, Carol, são esses momentos de qualidade, né? São esses momentos que vão ser eternos na memória dele, né? Que ele nunca vai esquecer. Então, assim, é importante realmente que exista esse tempo de qualidade, né? Entre filhos e entre pais, né? Agora, uma outra coisa que eu queria saber de você é que a gente sabe que hoje em dia os pais, né? Principalmente eu tô falando pai mesmo, né? Eles têm muito pouco tempo com os filhos, né? Porque trabalham, porque estão mais fora de casa, né? Enfim, por uma série de questões. Então, como é para você, né, se levantar para falar para esses pais, né, um assunto tão importante desse jeito, né? Como é para você? É desafiador, ao mesmo tempo que passa a ser desafiador, né? Estimula, passa a ser desafiador. E aí, como é que você vê, né, com esse projeto todo, esse projeto lindo aí que você desenvolve? Como é que você pensa, né, em alcançar esses pais todos, esse público-alvo? E Na tem outra verdade, coisa, né? Deixa eu terminar, concluir só aqui que eu esqueci. E tem uma outra coisa, né? Hoje em dia, os pais, eles têm mais tempo livre, né? Então, já que eles têm mais tempo livres hoje durante essa quarentena, eu acredito que fica mais fácil, né? Se a gente pode falar de fácil, né? De chegar até eles, né? O que é que você acha? assim, eu vou começar da primeira pergunta, da segunda pergunta para depois para a primeira, certo? Na Ah, verdade, é um pouco do que eu já tinha falado antes, né? Que é assim, oi Lore, tudo bem? É aproveitar agora, é colocar o filho, é escolher um tempo, esse tempo que a gente conversou na estante, de qualidade para o filho. Separa uma hora, que seja no dia, uma hora, para você intensificar aquele lugar do filho. E aí, dentro da idade de cada um, né? Se está na idade de brincar, se está na idade de fazer uma tarefa, se está na idade, sei lá, ainda é bebê, enfim, não sei. Mas é você, assim, viver intensamente aquele momento que você escolheu ficar com ele ali. E deixar muito claro que aquele tempo é dele. E precisa ser verdadeiro isso. Você precisa deixar o celular de lado, porque eles percebem quando você não está por completo no lugar, sabe? sim. E dar esse tempo. Então, dentro desse processo por qual a gente está passando de muito tempo, isso não significa que que os pais estão ficando mais perto dos filhos. Pode ser que não, pode ser que o cara esteja, né, assistindo um bocado de série aí da Netflix, pode ser que esteja, sei lá, assistindo filme, enfim, fazendo outras coisas e continuando, deixando o filho, de certa forma, né, de lado, essa intensidade, digamos assim, de lado. Mas eu acho que é uma ótima oportunidade de fazer isso, porque agora tá a oportunidade está do lado, né? Eu tenho visto também vários vídeos na internet, onde tem muitos pais aproveitando essa oportunidade e se aproximando mesmo dos filhos e tal. A falta de tempo, né, deixava com que os pais não dessem aos filhos a prioridade desse tempo. Aquele pouco tempo que ele tinha em casa, ele não priorizava os filhos. Agora, como não tem tempo demais, então eles estão, de certa forma, assim, aproveitando. Eu vejo muita coisa acontecendo agora, ainda bem que sim, né, que os pais estão fazendo esse movimento. Mas é É, isso. É enxergar isso como prioridade e separar esse tempo para ter esse relacionamento mais intenso com seu filho.
E a outra, né? E a outra pergunta era qual a primeira mesmo? Como é que Já você esqueceu? pensa em se aproximar mais deles, né? Ah, não, a senhora perguntou do projeto, não foi como é que eu vejo e tal. Foi, sim, Foi. também. Rapaz, ó, eu descobri. Assim, é louco, né? Tem vários movimentos aí, viu, mãe? Primeiro é assim, o porquê, depois por que o projeto, né? Depois a força para se levantar e falar, né? Ter a coragem de fazer, o quantas coisas eu tive que rever em mim para poder colocar minha cara aqui e tal, para fazer o que eu faço. Mas o motivo inicial, assim, o que startou tudo isso, foi eu ver que eu tinha, como é que eu vou dizer assim, eu estava aprendendo muita coisa que os amigos de Ícaro, digamos assim, né, da faixa etária dele ali e tal, não estava recebendo a mesma coisa que Ícaro estava. Eu percebi isso, assim, sabe? E aí eu comecei a me perguntar o que eu podia fazer para tentar dar a esses pais também aquilo que eu estava tendo, porque eu estava buscando, estava procurando, eu estava estudando, eu participava de cursos, eu participo até hoje no Brasil inteiro e tal. E como eu vi aí, cara, desenrolando muita coisa, eu dizia, pô, como é que eu posso, cara, multiplicar essa parada para que esses outros pais também tenham oportunidade, para que esses outros filhos, né, desses pais tenham essa Sim. oportunidade. E assim como eu estou melhorando como um ser humano nessa movimentação com o Ícaro, para que esses outros pais também se melhorem, assim como eu e tal. Falei até um pouco disso ontem aqui. Então foi desse pensamento, sabe? Aí eu fiquei assim. Ou então vai ser assim: eu só tenho duas escolhas, né? Uma é continuar eu e Ícaro aqui nessa pegada, melhorando, o Ícaro vai nessa legal e eu também vou melhorando, a gente vai melhorando e pronto. Ou eu entendo que a gente não vive numa ilha, porque não adianta nada eu ter um monte de coisa aí, quero saber um monte de coisa, e todo mundo ao nosso redor, né? Então a gente não vive numa ilha. Então esse pensamento de que a gente não vive numa ilha, mas mais com a vontade de compartilhar e de multiplicar. E aí vem a segundo ponto, que é mais importante do que esse início. Esse foi o start do pensamento, né? Mas o que Hum. fez eu fazer foi eu entender, mãe, isso é importante demais, que o grande sentido da vida está em multiplicar. Você já parou para pensar nisso? Quer ver? Eu vou te dar um exemplo simples, assim, ó. Quando um casal tá bem, tá tudo em paz, eles estão se amando, o que é a primeira coisa que eles pensam em ter quando tá tudo bem em um casal? Um filho. Eles pensam em multiplicar. É. Quando os animais estão na selva, em terreno que não tem risco nenhum, tá tudo ok para eles, estão no território deles, o que é que eles fazem? Multiplicam. Multiplicam. É. Quando a árvore tá no tempo dela, tá tudo certo o tempo, não choveu demais, não fez sol demais, tá tudo ocorrendo bem, o que é que aquela árvore faz? Dá os frutos e Cresce e multiplica. frutífera, é. E aí, mãe, eu entendi que o grande sentido da vida é multiplicar. Então agora eu tinha um motivo, que era esse lance que eu falei inicialmente, e o olhar de entender como a vida se dá, a sistemática da vida se dá. Então eu falei, rapaz, tá tudo certo aqui. Agora só falta eu me preparar para me levantar, digamos assim, né? Porque colocar a cara aqui e tal não é fácil, não é simples. Você tem que, de certa forma, ter um pouquinho de bala na agulha para poder não não fazer feio também diante das coisas que você se propõe a fazer, né? E aí foi isso, foi me preparar emocionalmente, estudar muito, conhecimento, enfim, tudo isso para poder fazer. Mas essa coisa que eu falei de multiplicar, aí pode ser qualquer um. Um pouquinho que a gente sabe a mais, a gente já pode multiplicar. É crescer e multiplicar, né? É, mãe, é isso. Agora, e aí, só para fechar, e é multiplicar ao ponto de virar um só. Você consegue entender isso? Como É é que muito multiplica grandioso, ao é ponto, grandioso isso. não É é? grandioso. E eu vou te É. dar um exemplo simples desse grande, que é multiplicar ao ponto de virar um só, que é assim, ó. Pensa uma casa. Numa casa tem um pai, a mãe e o filho. Aí o pai tem um pensamento bacana a respeito da família, né? Tudo bacana e tal. Aí o que é que ele faz? Ele convence a mulher. Eles eram três, ó, eram separados, né?
Eram três. Aí ele tem essa consciência, aí ele convence a mulher. Aí agora ele já ligou, ó. Só tem um ponto desligado, agora é o filho. Aí agora ele multiplicou para a mulher. Agora ele multiplica para o filho. Agora os três da casa têm o mesmo pensamento em comum. Então eles multiplicaram ao ponto de ser uma unidade na casa agora. Agora eles pensam em comum. E só tem uma coisa, mãe, que faz a gente multiplicar ao ponto de nunca perder e sempre ter mais. Porque sabe o que é? Quanto mais a gente multiplica, mais a gente tem. O amor. Isso, minha mãe, o amor. Amor. O É. amor. Então, tudo isso eu entendi meio que da noite pro dia, sabe? Eu não sei porquê, mas eu entendi. E aí é uma coisa atrás da outra. Primeiro eu senti a motivação, depois eu tive a coragem de fazer, aí depois as coisas foram me alimentando e eu fui entendendo a cada passo que eu dava. Aquela história, né? De quanto mais você se envolve, mais você desenvolve, né? E foi exatamente isso mesmo. A cada passo que eu dou, mais eu desenvolvo, mais eu vou entendendo a sistemática das coisas. Então, não sei se ficou longa a resposta, mas é porque é a verdade. Eu E aí a entendi que o pergunta grande, também foi longa, né? eu entendi que o grande sentido da vida é multiplicar. E eu tô aqui na internet multiplicando o amor, É, digamos assim. Ingrid colocou aí alguma coisa, a Ingrid escreveu, Hum. dizendo que, Alguns pais não infelizmente, pensam dessa maneira. Acham que o papel é de mãe. de brincar com a criança. Foi na hora que você falou da brincadeira, de se Sim, envolver com o entendi. filho. E aí, aproveitando esse gancho de Ingrid, é bacana dizer assim, viu, Ingrid? Que eu tô aqui de certa forma porque alguém me perguntou lá atrás assim, qual é a grande falta que você sentia assim em ser pai? Né? O que é que você não tinha? A principal coisa que você não tinha? E eu disse que era referências, sabe? Falta referências pra gente homem do que é pai. E aí eu vou salvar as exceções de quem teve pais bacanas e tal, já são a referência, né? Mas, infelizmente, quando a grande maioria da sociedade não tem esse pai, fica faltando essa referência, entende? Então, assim, quando você tem alguns locais, e agora com a internet isso nos ajuda muito, né? De referências, estimula a gente a fazer. A gente olha o outro cara e diz assim, pô, aquele cara tá fazendo, pô. Aquele cara tá sendo um pai legal. E é o resultado que o filho dele tá tendo, olha o resultado que ele tá tendo. Olha como ele tá um cara mais tranquilo, um cara mais sereno, mais sabendo o que quer e tal. Pô, o filho dele também tranquilo. Olha ele com a Você mulher, acha porque que é não um é mulher. trabalho de formiguinha, Ícaro? Você vê isso como um trabalho de formiguinha ou não? Eu não coloco muito esse olhar na quantidade, não, sabe? Porque eu não consigo ver um pouco, eu não consigo ver assim, não, viu, mãe? Porque Não, é um mas eu estou negócio de falando um a um. assim, eu estou falando assim, de disseminar, disseminar, Sim, sim. E o entendeu? lance de multiplicar, mãe, olha só. Você pode falar para, sei lá, 1.000 pessoas, mas uma pessoa só pode comprar aquilo como verdade e aquela pessoa, não você, multiplicar para 1 milhão. Eu sei Mas disso. você contribuiu com aquela pessoa que multiplicou para 1 milhão, entende? Então é assim que Uhum. funciona a sistemática. Eu não tenho essa ideia de. Claro que quanto mais pais a gente puder alcançar, melhor. A ideia do projeto é essa, por isso que está na internet. Porque se não fosse assim, fosse para conversar no tete a tete, seria, sei lá, A num Karina. consultório, numa coisa, né? Fechada e É. tal, que eu também não descarto isso, que pode ser ali na frente, pode. Mas a ideia da internet é para alcançar a maior quantidade de pessoas possíveis. Né? Oi, Karina, boa Ó, noite, tudo Karina aí, ó. bom? Sim, Ícaro. Agora a gente está passando aí por essa fase de pandemia, né? Ó, deixa eu te falar uma coisa antes. Já tá bem, a Hum, senhora já tá soltinha, viu? gracinha, me pega de surpresa. Já gostou, viu? Já tá soltinha, É, viu? Tem que sim, jogar o chapéu, rapaz, do outro lado do muro. tá. Sim, me diga aí como é que está sendo esses dias em casa, né? Você e Ícaro Filho. Como é que estão? Como é que vocês estão se ajeitando, digamos assim?
Tá massa. A gente tá aproveitando. A gente tá aproveitando porque a gente tá tendo uma coisa que a gente não tinha, né, mãe? Essa era a missa na estante. Aí você viajava, viajava, viajava. Eu viajava de 30 dias, eu tinha 5, de 5 a 10 dias em casa. Então eu tô Eu tendo aquilo estava que eu nunca tive com ele, que é tempo. Então a gente está aproveitando. Mas qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu organizei esse tempo. Por exemplo, essa semana aqui que ele ficou comigo todos os Era a dias. minha segunda pergunta. Eu organizei nosso tempo. De manhã eu já acordo dizendo a ele, ó pai, hoje, ó filho, hoje a gente vai fazer, eu vou parar de falar ó pai, né? Ó filho, hoje a gente vai fazer isso, isso, isso. E aí já canto até a mãe dele chegar. Sacou? E aí, por mais que ele às vezes ainda até negue na cabeça dele lá que ele não goste, mas ele já tem um mapa agora. E quando a gente sabe o que vai fazer, as pessoas acham que prende, né? Mas na verdade liberta. Porque quando a gente não sabe o que vai fazer, fica meio zonzo tudo. O que é que eu faço agora? Faço isso, faço aquilo. E quando você Até a sabe o que vai gente, né, fazer, Ícaro? Até e a quando, gente, né? e quando você sabe o que vai fazer, ao contrário do que a gente pensa, liberta. Porque agora, ó, deu 12 horas, agora era hora de parar para almoçar. Agora volta, agora é hora da TV. Opa, agora é hora de brincar. Agora é a hora da aula. Agora é a hora do tablet. Então eu já está mapeado. E ele já se acostumou. O que é que eu faço? Eu só inverto, por exemplo. Ah, eu dou o tablet de manhã. Aí no outro dia eu dou o tablet de tarde. Sabe? E vou jogando um pouco com esses mesmos afazeres, só que trocando o horário. Dá super certo e a gente está tranquilo, digamos É. assim, a cada dia aqui mais tranquilo. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha e ela estava me dizendo que a maior dificuldade nela nesse período agora é justamente isso, estabelecer rotina. Porque ela disse que estava trocando o dia pela noite, né? E aí, quando acordava, não estava perdida, não sabia mais o que fazer, enfim. Né? Aí Mas a gente assim, começou um pouco. mas assim também, né? E assim, não é essa coisa assim matemática também não, sabe, mãe? Não é aquela coisa de Eu assim, sei. ah, sempre matemático, não. Às vezes eu também, por exemplo, ontem, sabe que hora a gente foi dormir ontem? 3 horas da Hum, manhã, jogando videogame. Sacou? Então de hoje a gente acordou meio-dia. Então, de vez em quando vai rolar isso também e é bom que role, sabe? Porque senão fica engessado e cansa e satura. Então ontem a gente esticou. Chegou ao ponto dele olhar para mim e me dizer, não aguento mais ficar acordado. Eu falei, vá dormir. Ele falou, coitado. mas eu não quero te deixar sozinho, porque eu tava jogando e ele tava olhando, né? Era o jogo de um cara só e tava na minha parte do jogo. E aí ele ficou, não vou te deixar sozinho, pai, e tal, não sei o quê. E a gente ficou junto ali, ele ficou com a gente ficou até 3, acordou meio-dia. E como a nossa parte, assim, como é que dizer, a aula, o lance é quase todo de tarde, mesmo de manhã, eu fico nas minhas coisas e ele na dele, digamos assim, eu libero para um tablet, para um videogame dele. A gente não perde muito tempo. Então tem esse tempo também que a gente tem que jogar para cima, às vezes fica de boa. Ó, hoje vai ser assim e tá tudo certo. Porque agora o que a gente mais tem é tempo, não vai ficar também na coisa matemática que a criança cansa, né? Até a gente cansa. Bem, é, e qual é um paradigma, né? Qual é o legado que você pensa em deixar para ele, né? Você pensa em deixar algum legado para ele, né? Não penso, mãe. Esse negócio de legado, assim. A única coisa que eu penso é que eu quero fazer com que ele seja ele. Eu acho que esse é o maior legado que um pai ou uma mãe pode ter. É fazer com que os filhos sejam eles. Que a gente não coloque os nossos quereres e as nossas faltas nos nossos filhos, para que a gente, de certa forma, não deforme a personalidade deles. Então, eu acho que o maior legado que eu, quanto pai, e pelo menos é isso que eu procuro fazer com o filho, com meu filho, e essa mensagem eu dou muito para as pessoas também, é que a gente permita que eles sejam eles. Mas aí é claro que essa voz é assim, esse permitir que eles sejam eles, não é ser permissivo, não é deixar que ele faça tudo. Não, a gente está aqui para permitir que ele seja ele, mas eu acredito que nessas coisas que todo mundo nasceu para algo. Então que a gente contribua, que a gente vá aparando as arestas dos nossos filhos para que ele seja aquilo que ele nasceu para ser. Então a gente está aqui para isso.
para não colocar a gente na história, nossos quereres, mas para a gente orientá-los, né? Com a nossa experiência que a gente tem, que é mais velha e tal, que a gente não tem ainda, que a gente procure ter, parará, pererê, para que ele seja ele. Eu acho que esse é o maior legado que eu quero deixar para meu filho, é isso. Ó, velho, chegue e arrebente, seja você quem você nasceu para ser, sabe? Não tenha nenhuma, não carregue para o adulto nenhuma mazela da infância, porque os seus pais se preocuparam com isso, então tentaram agir da forma certa, abraçou, disse que amava, disse que sentia orgulho, sabe? Essas coisas que às vezes falta na vida de um filho. Dê uma E liberdade eu, vigiada para que ele não se sinta pressionado, sabe? Fez com que ele se sentisse amado e tomado conta. Por meu pai e minha mãe tomou conta de mim e tal. Essas coisas, né, que hoje a gente sabe que é importante na criação das emoções de um adulto e que muita coisa nasce agora, né, na infância. Então, o grande é, legado é esse. e assim também, né? Você falou E a Karina aí falou aqui, ó, orientar o voo. É isso aí, Karina. Orientar o voo. É boa essa, é? Como é que chama aquela torre? Torre de controle, né? Pronto, é isso aí. Que a gente seja uma boa torre de controle para que eles voem para onde precisam voar. Massa, já gostei aí. e, Vou usar, viu, e que, Karina? Amém. e que Gostei. tenha ninho também, né? Para quando tiver necessidade, saber para onde voltar. Caso, Sim, sim. Eu falei isso ontem, né? né? Eu falei do É, jardim, né? A gente é. precisa cuidar da gente para ser jardim para nossos filhos querer voltar, né? Falei muito ontem E sobre isso. mesmo porque assim, ó, você pode orientar filho, mas isso não dá uma garantia de que eles vão realmente seguir toda essa orientação que você dá, né? Não. Eu tenho um exemplo para dar de um pai, né? Não, ele tem, né? Dois filhos, idade diferente, 2 anos de um para o outro. E ele me dizia assim, Sinísia, eu não sei, eu dou a mesma educação para os dois, a mesma escola para os dois, e são tão diferentes um do outro, né? Então, assim, é importante que a pessoa dê realmente, né, essas orientações e tudo, mas que eles tenham discernimento lá na frente, quando tiver maiores, para tomar as diretrizes certinhas, né? Eu disse até num vídeo que eu postei hoje, um vídeo pequenininho, que a gente não tem garantia nenhuma de que os filhos vão tomar a atitude correta. A gente não sabe o que ele vai fazer. Mas o nosso papel é prepará-los para o que ele vai ter que fazer, né? Sim, É isso aí. E outra, e para mim, a voz desse pai aí é a mais. Então ele está fazendo tudo certo. Porque ele está dando educação, está orientando, está fazendo as coisas para os dois, mas cada um está sendo cada um. Não é porque você vai educar que os dois vão ser do mesmo jeito. Claro que não, são pessoas diferentes. Então você vai ajudar o desenvolvimento dos dois, dando alicerce, ensinando valores, ensinando o que é certo, o que é errado. Como eu falei, preparando as emoções do seu filho, mas permitindo que cada um seja cada um. É isso aí, tá tudo sim. certo. Se tivesse o contrário, é que estava errado. Mas se eles estão sendo diferentes, que ótimo. Eles são diferentes, né? Cada um é um. Temos os Então dedos. aí, Karina só confirmou que as mãos aí, tá vendo aqui, ó? Tudo diferente os É. dedos. E aí, já acabou o meu horário? Rapaz, tá, você tem 10 minutos, você tem 6 minutos ainda. Quer aproveitar, não? Ó, deixa eu te parabenizar logo, mas parabéns, viu? Matou a pau. Sua primeira live, que foi a live, que é importante dizer pra galera aqui, que abriu a nossa homenagem às mães nesse final de semana. Então amanhã a gente tem uma live aí com 10 pais para homenagear as mães. No domingo a gente tem mais 12 pais. Então vão ser um total de quase 25 pais homenageando as mães. Então vai ter muita surpresa aqui, vai ter muita pessoa que vai aparecer nessa telinha aqui que toda ela vai pensar assim: "Oxe, quem é esse cara aí? Veio da onde, rapaz?" E eu trabalhei, de certa forma, essa semana garimpando essa galera para poder vir aqui homenagear vocês, porque assim, ó, vocês, na moral, e aí eu escrevi aquilo hoje lá, mas é verdade, a senhora sabe disso. É o grande exemplo
de como criar um filho do que ser são as mulheres, são as mães. Vocês conseguem ser quem quer, se vocês precisam ser, vocês batalham, vocês trabalham, vocês educam, vocês cuidam, vocês amam, vocês abrem mão da sua própria vida quando tem que abrir, depois você desabre quando tem que ser vocês e tal. Então, assim, vocês, mães, são a grande escola pra gente, pai. É olhar vocês. E é por isso que o trabalho, esse projeto, não é pra mãe, não. Porque mãe já é mãe. Mãe não precisa negócio de. Precisa, claro, cada uma precisa do ajuste Sim. para que cada uma precisa. Agora, a mãe em si, como instituição, a gente só tem que olhar e se espelhar. Essa voz tem que ser para quem precisa, que são os pais, somos nós. A gente, homem, não tem essa história de cuidado com os filhos, sabe? As mães não. As mães já fazem tudo que tem que fazer com um rapaz. A música já diz, mãe é mãe. Entendeu? É. Tipo assim, só esse nome mãe já basta. Não precisa de explicação mais não. Rapaz, não sei quem é mãe. Não tem uma história de assim, chegou a mãe de não sei quem aí. Ó, É, isso quando diz mesmo. isso, todo mundo É. já. Peraí, tá, rapaz, eita. A mãe tem essa força. E esse trabalho, mãe, é tentar chegar o mais perto possível de vocês. Então, por conta disso, essa homenagem, sabe? É claro que não chegar perto no sentido de disputa, não. Chegar perto no sentido de ser solidário, de Eu multiplicar, como sei. a gente conversou ali na estante e tal, de se ajudar, quanto casal, quanto pai. Importante. E se for separado, não tem problema nenhum, que continua sendo pai, continua sendo mãe, o olhar para o filho, para os dois se darem bem, para poder cuidar do filho. E acima de tudo, mãe, o que tem me ensinado muito nessa jornada é que quanto mais eu olho para Ícaro e quero cuidar dele, melhor eu fico, quanto homem e quanto pessoa. Então eu acho que esse é a grande chave, eu acho que é essa. Quando você olha para o outro e quer ajudar o outro, você começa a melhorar você. E as pessoas não Sim. sacaram isso ainda, sabe? As pessoas acham que o movimento é meio contrário, é primeiro para dentro, depois para fora. Olha eu dizendo que eu querer ser um pai, e aí é o outro, né? Se eu estou dizendo que eu quero ser um pai, eu quero cuidar do outro. Só fez me melhorar. Então eu achei uma razão muito gigante para poder ser melhor, para encontrar a minha melhor versão, né? Que aí eu vou me aproveitar dessa frase e falar da nossa aula, né? Que a gente vai dar na quinta-feira, dia 14, às 20 horas no YouTube, aonde eu vou estar resumindo, né, todas essas lives aqui, que já são quase 30 em uma aula só, falando disso, né? Falando o quanto a gente pode aproveitar essa caminhada para ser um melhor pai ou uma melhor mãe como gancho para ser melhor com a gente mesmo, para melhorar a gente. A gente merece, né? Ter uma vida melhor. Perfeito. Claro. E se os Né? nossos filhos são essa razão, que a gente use, não tem problema nenhum. E tirar esse estigma, né, de que pai é só para trabalhar para ser o sustento da casa, né? Pai não é só isso, né? É muito mais, a gente é múltiplo, a gente pode muita coisa. Na verdade, a gente foi ensinado a se acomodar nesse lugar. E é se acomodar, porque a mulher que trabalha, a mulher faz o leite, a mulher se vira, a mulher faz tudo, arruma a casa, lava o prato, e o homem só trabalha. É. E o Só negócio, meu trabalha e amigo, dorme, só trabalha e dorme. entendeu? E aí não generalizando, claro, essa voz nunca é generalizar, mas Claro, claro. essa vida masculina me ensinou que era meio isso. E eu descobri que quanto mais eu me envolvo em tudo, melhor eu fico e melhor a minha relação com meu filho se dá. E quanto mais isso acontece, melhor eu fico e melhor a relação. E esse ciclo só faz ficar melhor a cada dia. E melhora tudo, né, Ícaro? Cai o celular no final. Não tem nada, não. É, melhora a relação em casa, melhora tudo, né? Melhor até o namorar, mãe. Porque agora Pois é, tá imagina. aliviando pra mulher, a mulher tá mais Tá satisfeita, menos melhora tudo. cansada. Ó, um beijo, viu? Meus parabéns, é porque pintou aqui 20 segundos pra acabar. Chegou até o final. Tá. Meus parabéns, galera. Obrigado por ter ficado até o final, viu? E Boa amanhã noite, tem viu, gente? Ele me meus pegou no pulo. parabéns, minha mãe. A senhora tá de parabéns, viu? É isso Boa aí. noite. Um beijo. Tchau. Tchau.
Acabou.